Quero ainda continuar nesse assunto. Eu vou ler uma manifestação da defesa da Jovem Pan. Eu vou abrir aspas. Como advogados da Jovem Pan, queremos registrar nossa perplexidade com a ação civil pública intentada na data de ontem pelo Ministério Público Federal. É evidente que o representante do Ministério Público tem o dever de defender o que entende de direito, mas há, igualmente, a obrigação, como funcionário público, de agir com a lealdade que o cidadão e as empresas merecem. Em reuniões para tratar do inquérito civil público que apurava os fatos em questão, a empresa se colocou à disposição para esclarecer absolutamente tudo e apresentar o que fosse requisitado. O membro do Ministério Público Federal, mais de uma vez, manifestou-se no sentido da necessidade de ouvir funcionários, ex-funcionários, diretores, com o intuito de promover uma investigação ampla e detalhada. Contudo, estranhamente, nada disso aconteceu. O que se verifica do pedido de antecipação de tutela da ação é uma verdadeira tentativa de intervenção na Jovem Pan, sem qualquer aprofundamento no âmbito inquisitorial ou judicial, algo inadmissível no Estado democrático de direito. A empresa tem a certeza de que em um governo democrático as regras constitucionais devem nortear todas as relações. É público e notório que a Jovem Pan já tomou inúmeras medidas que demonstram a existência de atuação empresarial dentro dos limites constitucionais e contradiz com as outorgas que detém, eu fecho aspas, Almeida Castro e Turbay Advogados Associados assinam essa manifestação, inclusive para as pessoas que nos acompanham por imagens. Vocês podem acompanhar essa manifestação por escrito. Agora vamos girar com os nossos comentaristas. Tiago Pavinato, que fez muitas análises ao longo desta edição de Os Pingos nos Is, e queria pedir seu comentário acerca dessa manifestação dos advogados que representam o grupo Jovem Pan. Pavi. Bom, como é que eu vou me manifestar sobre o que o jurídico falou? Mas vamos lá. Eu só queria acrescentar uma coisa. Empresas, pessoas jurídicas e uma emissora de TV, de rádio, qualquer empresa é uma pessoa jurídica e pessoas jurídicas são formadas e são administradas, são compostas, são tocadas por pessoas físicas, por seres humanos, e seres humanos erram. Seres humanos erram a todo momento. Seres humanos erram em todas as emissoras. Assim como seres humanos erram em todos os hospitais, em todas as escolas, em corporações policiais, em órgãos públicos. As pessoas, porque são seres humanos, erram, nós somos falíveis. É claro que, vez ou outra, aqui e ali, possa haver quem erre, possa existir um episódio de erro, e esse erro pode ser proposital ou acidental. Um erro proposital ou acidental, ele tem que ser responsabilizado, é claro. Mas é aquele erro, é aquela ação, e na medida em que, se for proposital ou acidental, a pena é maior ou a pena é menor. Mas o processo, a penalização, vai sobre o fato específico em si. Por quê? Da mesma maneira que não existe no Brasil a pena de morte, pedir para que se fechem as portas de uma emissora, pedir para que se baixem as portas de uma empresa, é condenar a pena de morte a pessoa jurídica. É a mesma coisa. É não lembrar que, como uma empresa, ela emprega muita gente, além destes senhores aqui, que falam diretamente com vocês nas suas casas, nos seus rádios, nos seus smartphones, nos seus gadgets, nas vozes da sua cabeça, muito além. Existe toda uma equipe, existe produção, existem profissionais da limpeza, profissionais da maquiagem, do figurino, famílias e famílias que contam com esta atividade empresarial.
Portanto, quem comete os erros deve ser punido? Deve sim. Às vezes, nós encontramos um hospital, por exemplo, em que nós temos muitos erros médicos. Não é difícil de achar isso no Brasil, especialmente em hospitais públicos. Qual é a medida a ser tomada? Responsabilizar os médicos, indenizar as vítimas, substituir o corpo clínico? Sim. Fechar o hospital nunca, jamais é uma medida racional, nem justa, porque é irracional, é claro. Então, meus queridos, esta ação, mais uma vez, do Ministério Público Federal, promovida por 2 procuradores e não é propagada, isso é abusivo, propagada no site oficial, numa estrutura que é mantida com recursos públicos, ou seja, com dinheiro do público que é dono dos recursos. Isso é abusivo, isso passa a ser abusivo. E que isso sirva de alerta também, porque sequer ainda foi aberto o prazo para a defesa. E o processo só é processo quando nós temos tese, antítese e síntese. Nós só temos aqui uma tese. E esta tese, de tudo que eu li, nas mais de 210 páginas, não se sustenta. Tá certo. Agora, embora o Thiago Pavinato, Zé Maria, tenha optado em não comentar nenhum aspecto destacado nesse comunicado da defesa do Grupo Jovem Pan, eu queria só trazer uma informação que me chama muita atenção, porque em dado momento o texto diz o seguinte: um membro do Ministério Público Federal mais de uma vez manifestou-se no sentido da necessidade de ouvir funcionários, ex-funcionários, diretores, justamente com o intuito de promover uma investigação ampla e detalhada. Contudo, estranhamente, nada disso aconteceu. E eu vou voltar a um aspecto que você trouxe aqui na sua fala inicial, Zé, porque essa é uma discussão que vai muito além de uma ação contra a Jovem Pan, né? Estamos falando, claro, de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, porque hoje pode ser comigo, amanhã pode ser com você, na semana que vem pode ser com todos nós. A instituição comunicação está sendo atingida. Eu entendo que só a apresentação desta denúncia por parte de procuradores do Ministério Público, só a apresentação já é uma espécie de punição, já é o uso ilegal, né, uma litigância de má-fé contra uma instituição que tem como principal ativo a imagem. Eu aprendi na Jovem Pan que qualquer microfone de rádio, de TV, é igual tecnicamente. É um microfone que passa pela parte técnica, mesa, e sai do estúdio e vai para a antena. Ou seja, a parte técnica de todas as TVs, todas as rádios, é a mesma. O que difere, o que produz efeito é a imagem, é a credibilidade. Esse é o nosso grande capital. E agindo assim, os procuradores estão tentando atingir o coração deste veículo de comunicação e de todos, que é a credibilidade, tentando minar a credibilidade. Mesmo sabendo que as chances são muito pequenas do pleito ser atendido, apresenta-se o pleito já como uma parte da punição. Isso é visível. O Pavinato falou muito bem, assim, nós somos humanos, né? Nós lidamos com humanos e as empresas, elas não existem, elas são abstrações, só existem porque as pessoas acreditam nela. Mais uma vez, a credibilidade é a parte fundamental de todas as empresas e essa abstração pode ser destruída por uma ação de um juiz, sim, o que demonstra que o que vale mesmo é a credibilidade. Ninguém pede o fechamento de um hospital quando um médico é acusado de erro médico. Ninguém pede o fechamento de uma rede de supermercado quando um funcionário age de maneira irregular. Nós representamos uma rede, a maior rede de rádio do Brasil e que temos como principal capital a credibilidade, mais uma vez,
a imagem. Sem isso, um veículo de comunicação não é mais do que um microfone sem ouvintes. É assim que se dá a história. E sabem muito bem disso. E é por isso que tentam minar exatamente esse nosso capital, que é a credibilidade, e o que nós estamos conseguindo com o tempo, mostrando, através de 80 anos de trabalho, o que a gente faz, que é preservar essa credibilidade. E ouvir funcionários, ex-funcionários da Jovem Pan, vai entender muito bem a alma desse veículo de comunicação. Um veículo de comunicação tem alma, ele tem cultura no sentido mais amplo, ele tem uma postura, e é isso que nós temos e que querem nos roubar. Tá certo. Antes de passar para o Roberto Mota no Rio de Janeiro, o Thiago Pavinato tem um complemento. É um complemento, são duas coisas. Chamar esse funcionário, isso que você chamou a atenção, isso é uma forma de intimidação muito séria, porque daqui a pouco nós não conseguimos mais encontrar profissionais para trabalhar aqui. Se eu trabalhar lá, eu vou ter que falar na justiça. Se eu trabalhar lá, eu vou ter meu telefone grampeado. Se eu trabalhar lá, eu não vou conseguir alguma benesse pública que eu preciso. Então isso é uma forma de perseguição atroz. E agora imaginem os senhores, façam esse exercício de imaginação e eu vou encerrar por aqui. Um partido político que tem casos que envolvem seus filiados envolvidos com corrupção. Você expurga aquele ou você fecha o partido político? Eu não vi nenhum partido político ser fechado até hoje no Brasil. Aliás, se nós formos considerar campanhas políticas, tudo que se promete ou nada que se cumpre, e na maioria das vezes se faz o contrário daquilo que se propagou, o partido político é o maior propagador de fake news da face da terra. Então nós temos que fechar todos os partidos políticos também. Porque o partido político nada mais é do que uma concessão do Estado a um grupo para que ele comungue de certas ideias e possa participar do jogo eleitoral. Então vamos parar com essa questão de fechar tudo. Ao invés disso, nós temos que punir quem comete os males. Agora, fechar as portas, isso é medida essencialmente autoritária. Agora, o Cláudio Dantas, em Brasília, também tem um complemento justamente nessa discussão que estamos fazendo aqui, né, Dantas? Exato. O que está acontecendo, essa ação civil do Ministério Público de São Paulo, em São Paulo, Ministério Público Federal em São Paulo, é o ápice da estratégia de cancelamento. E o cancelamento aqui não é o cancelamento apenas de uma emissora, é o cancelamento de uma audiência estúpida, uma audiência gigante, uma audiência que se identifica com essa emissora, uma audiência que se vê representada nesta emissora, que entende que a emissora também é sua voz, uma audiência que não quer ser silenciada, mas que eles estão tentando silenciar. É uma estratégia de cancelamento, é isso que a gente vê nas redes sociais, só que isso está extrapolando para a realidade e dentro de um pensamento que não chega a ser uma estratégia coordenada, mas ele é um pensamento que ele está inserido e ele é promovido por várias das autoridades integrantes do atual governo, justamente dentro de uma lógica de combate político. Só que essa lógica de eliminação do adversário, ela é uma lógica típica de regimes autoritários. Tanto é que a única vez em que tivemos a retirada de concessão, o cancelamento de outorgas a uma emissora de TV foi na ditadura. A ditadura que essa mesma esquerda combateu. E neste período da ditadura, houve veículos de comunicação, TV, jornal, que apoiou declaradamente a ditadura. O que se fará? Pedido de reparação histórica? Como bem disse o Pavinato, erros são cometidos. E a correção dos erros, a correção dos erros também ela é fundamental. Correção de rumos, de trajetórias,
aprendizado. Afinal de contas, tudo que estamos vivendo, e não estamos sozinhos no mundo, o Brasil, a polarização que estamos vivendo, e como isso impacta nas nossas relações sociais, familiares, políticas, como isso impacta na democracia, nas instituições, isso está acontecendo no planeta, em função justamente das plataformas, das redes sociais. E isso é muito novo ainda. É tão novo que o próprio Congresso ainda não definiu o que é desinformação, o que é fake news, até porque é muito difícil. O próprio ministro do Supremo, ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, disse há poucos dias que fake news é algo subjetivo. Olha só a dificuldade. Olha só a dificuldade. Você precisa combater crimes, sim, ele citou vários, pedofilia, etc. e tal, mas que a opinião é algo subjetivo. Quando a gente vai para a opinião, então, aí já na informação já é difícil, porque a verdade histórica, a verdade jurídica, a verdade política, elas são mutáveis a partir do momento em que nós conhecemos outros aspectos daquele mesmo evento, daquele mesmo objeto de apreciação, de exploração, de investigação. A pandemia também foi muito nova, né? Um vírus que ninguém conhecia, o planeta não conhecia. Então, tudo que estamos vivendo, todos esses embates, todos nós, de cima a baixo, todos nós estamos procurando as saídas necessárias, as soluções, as melhores portas, os melhores caminhos. Mas uma certeza é que esse caminho é feito através do diálogo, de mais interação, de mais informação, de mais opinião. E nunca de menos. Agora, Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, tenho acompanhado aqui milhares de manifestações de solidariedade e apoio à Jovem Pan News no chat do programa no YouTube, só que a palavra censura aparece demais. Falar em censura é exagero? Não, nós tivemos uma aula hoje, uma aula magnífica do professor Ives Gandra. Ele explicou: ditadura é quando todos são obrigados a pensar da mesma forma e quando opiniões diferentes são chamadas de antidemocráticas. O doutor Ives Gandra disse: liberdade de expressão é um valor absoluto. Ela não precisa ser justificada. A liberdade de expressão inclui o direito de fazer piada. A liberdade de expressão inclui, inclusive, o direito de mentir. Se a minha mentira prejudicar alguém, já existem remédios para isso. Eu posso ser processado pelos crimes de injúria, calúnia, difamação, ou posso até ser processado por danos morais. Mas se eu não prejudicar ninguém, eu posso dizer o que eu quiser. Eu posso dizer que a grama é azul e o céu é verde. Eu tenho o direito de dizer, como muita gente diz por aí, que o socialismo é uma coisa maravilhosa. É meu direito. Mas criaram um crime de desinformação. O que é desinformação? E ficou pior ainda. Criaram um crime ainda mais absurdo. O Dantas explicou numa sacada maravilhosa. É o crime de desopinião. O que é o crime de desopinião? É quando eu tenho uma opinião que difere do consenso que os poderosos querem implantar. E estão tentando usar instituições do Estado para caçar e punir os culpados pelo crime de desopinião. O doutor Ives disse tudo. Ele disse aqui hoje, em qualquer discussão hoje, subitamente, você pode ser acusado de ter uma opinião antidemocrática. E aí, o céu cai sobre você. E isso vem das mesmas pessoas que ganharam a vida repetindo o slogan: censura nunca mais. E aí eu vou lembrar de uma frase que é atribuída ao Mahatma Gandhi, um dos maiores ativistas políticos da história: de nada adianta a liberdade se não temos a liberdade de errar.